hoje nós vamos ver mais uma pessoa que talvez no Novo Testamento também era alguém assim, desacreditado, que as pessoas não davam valor, que as pessoas não queriam amizades e etc. Né? A gente vai ver que Jesus ele vai passar por uma cidade chamada Jericó. Era a última vez que Jesus passava nessa cidade. Para essa cidade era a oportunidade que eles tinham de conhecer o Salvador. E o texto mostra que muitas pessoas o apertavam, havia uma multidão ali, olhando, ouvindo sobre Jesus. O Salvador estava pela última vez naquela cidade, porque após isso, né, Jesus vai para a cruz, morre, etc. Então, aqueles moradores de Jericó, eles tinham a oportunidade única de ter um contato com o Salvador, de ter a solução para os problemas da sua vida. Mas sabe o que é interessante? Que em meio àquela multidão, duas pessoas daquela cidade tiveram contato com o Salvador, ou receberam o Salvador em suas vidas. Aquele cego, Bartimeu, né, que está lá gritando, e hoje, né, nossa história, Zaqueu, o publicano, o cobrador de imposto. E é interessante que duas pessoas diferentes, ele precisou se levantar da sua humildade, do seu sofrimento, um cego, alguém pobre que carecia do auxílio das pessoas. Olha o contraste, né? E outro, alguém rico, famoso, que tinha status na época. E Jesus, quando passa em Jericó, ele atinge essas duas pessoas. E sabe uma coisa interessante? É que para Deus não importa a sua situação. Se você é rico ou pobre, né, sua situação política, religiosa, não importa para ele. A gente vê nesse último dia, passando em Jericó, Jesus atendendo alguém que era pobre, mas também alguém que era rico. E eu queria que você abrisse comigo para tirarmos algumas lições em Lucas capítulo 19. Eu não sei como você entrou hoje aqui. Não sei. Não sei se você já parou para pensar na decisão que você tem que tomar de seguir Jesus. Não sei como você tem olhado, né, seu relacionamento com Jesus. Mas eu não sei se hoje pode ser também, assim como foi para aquela cidade, a última oportunidade que nós temos de ouvir o Salvador falar aos nossos corações. No capítulo 19, versículo 1, ele diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo pequeno em estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Nós conhecemos a história, uma história que talvez nós lemos para os nossos filhos, né, antes de dormir, ou historinhas, né, que a gente normalmente fala. Mas eu queria tirar algumas lições, sabendo do contexto, né, da realidade de que aquela era a última oportunidade para aquelas pessoas ouvirem Jesus naquele momento. E a gente viu que muitos perderam a oportunidade, só dois, né, aproveitaram aquele momento com Jesus ali. Se a gente for olhar para a vida de Zaqueu, né, eu já falei que Zaqueu ele era um publicano. E a gente sabe que publicano era aquele que trabalhava para o governo com o objetivo de cobrar impostos. E parece que ele era um chefão, maioral entre eles. Aquele que conduzia, talvez, o grupo de cobradores. E Zaqueu, ele percebe alguns obstáculos, porque ele queria ver Jesus.
Ele queria aproveitar aquela oportunidade que Jesus estava passando ali. E alguns obstáculos se levantaram para ele. O primeiro era a sua profissão, não é? Na profissão dele, como as pessoas olhavam para ele, via ele, né? Talvez ele não deveria estar ali no meio daquela multidão. Era um perigo para ele. Ele estava arriscando a vida dele estar no meio daquelas pessoas, pela prática de trabalho dele. Mas ele arriscou, ele não pensou nisso. Porque ele tinha um alvo, ele queria ver Jesus. O segundo obstáculo era a condição física, né? O texto fala que Zaqueu era de baixa estatura. Então imagine você no meio de uma multidão, você quer ver alguém que está talvez no centro, no meio da multidão, e você é de baixa estatura, né? Talvez você está se identificando com isso, né, Flávio? É difícil, né? Você quer levantar os pés e não tem jeito. E a busca de Zaqueu, a vontade de Zaqueu de conhecer, de ver Jesus, era tão grande que ele faz um esforço, mesmo tendo essa dificuldade, e ele vai subir numa árvore, né, para que possa ver Jesus. Então, o segundo obstáculo, né, ele era de baixa estatura. O terceiro obstáculo era o seu orgulho. Zaqueu era um homem rico, famoso, de status naquela época. Imagina uma pessoa tão importante como Zaqueu fazer tudo isso, chamar a atenção, subir numa árvore, né? Não caía bem para ele. Mas ele não se importou com isso. Sabe? Ele venceu, mas esse obstáculo, o obstáculo do orgulho. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Eu, maioral, né? Dos cobradores de impostos, fazendo isso aí, vão começar a falar. Ele não pensou nisso, porque o foco dele era ver Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Ele venceu também o obstáculo da multidão, né? Mesmo tendo uma multidão ali, ele não desiste. Ele poderia pensar, eu não tenho condição de ver, vou só ouvir, mas ele não desistiu. Zaqueu venceu o obstáculo dos murmuradores. No versículo 7, a gente percebe que eles começaram a murmurar entre si. Mas peraí, como é que Jesus, né, está com uma pessoa como essa aí, um cobrador de imposto e tal? Ele venceu. Ele não deu ouvido a essas pessoas que ficavam lá murmurando, ou reclamando, ou falando. Não, ele não deu ouvido a isso. Ele encarou, ele enfrentou, porque ele queria esse contato com Jesus. Agora, sabe o que é mais interessante? É que se você perceber no versículo 5, que diz assim, ó: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa. Quero ficar em tua casa. É interessante que parece que Deus estava buscando Zaqueu antes de Zaqueu buscar a Deus. Ou seja, ele olha para Zaqueu e vê Zaqueu lá e ele diz: eu quero ficar na sua casa, eu quero ir para a sua casa hoje. Outra coisa que ele fala é: desce depressa. Ou seja, existe uma urgência, Zaqueu. É urgente. Eu vou passar dessa vez aqui. É urgente, desce. Eu quero ficar com você. Existe uma urgência. Eu não sei se você percebe isso. Se você não tem Jesus em sua vida ainda, há uma urgência. E sabe, muitas vezes nós adiamos muito isso. A gente sabe do que Deus quer para a nossa vida, nós conhecemos o Evangelho, nós frequentamos grupos muitas vezes, nós participamos dos cultos, né? A gente é ativo muitas vezes na família, mas a gente ainda não teve essa experiência com Jesus. Ainda não entregamos nossa vida totalmente a Ele. Crendo, se arrependendo, sendo batizado para ter uma nova vida. Para Zaqueu era urgente. Jesus disse: é urgente, desce daí, vem, que eu preciso ir na sua casa. Jesus não apenas mostrou a urgência, mas Jesus disse: eu quero ter comunhão contigo. Vocês sabiam,
Você pode pesquisar no Novo Testamento. É a única vez que Jesus se convida para ir na casa de alguém. Normalmente, Jesus é convidado a ir na casa de alguém. Aqui, ele se convida. Ele fala, eu quero ter comunhão com você, Zaqueu. Desça daí. Agora, nós estamos falando de uma pessoa improvável, que normalmente ninguém gostaria, ninguém religioso, temente a Deus, ou um judeu naquela época, zeloso na palavra de Deus, gostaria de ter amizade, ou contato, ou comunhão com alguém assim. Mas Jesus, ele é diferente. E no versículo 9 e 10, Jesus oferece para Zaqueu o maior presente que um ser humano pode ter, que é um relacionamento profundo com ele que conduz à vida eterna. Sabe, isso é tão importante para Zaqueu, que Zaqueu não está preocupado com a sua fama, seu status, ele não está preocupado com o dinheiro que ele tinha, ele não está preocupado com a sua estatura, ele não está preocupado com os obstáculos que ele tem que vencer. O que ele quer é desenvolver realmente essa comunhão profunda com Deus. E ele está disposto a qualquer coisa, independente, se os murmuradores estão falando, não importa. Ele quer ter esse relacionamento com Deus. E ele sabe da urgência. Versículo 6. Ele diz: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos bens aos pobres. E se de algum extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. A partir do versículo 5, nós podemos ver as atitudes de alguém que está arrependido ou está pronto para ter esse relacionamento com Jesus. A primeira coisa que nós vemos é que Zaqueu, ele vai desenvolver uma obediência a Deus baseado no chamado. Jesus fala: Zaqueu, desce daí. Ele não diz assim: deixa eu pensar, deixa eu me aprofundar, deixa eu pensar bem naquilo que você está me chamando, o que é que o senhor quer comigo? Ele não pensou. Ele obedeceu cegamente, sem questionar. Ele desce imediatamente. Então, quando alguém está pronto para viver esse relacionamento com Deus, baseado na história de Zaqueu, a primeira coisa que a gente aprende é alguém que realmente quer ser transformado por Jesus, ele está pronto para obedecer aquilo que Deus fala. Agora eu pergunto, você está pronto para obedecer aquilo que Jesus fala para você? Você está pronto para obedecer o Evangelho hoje? Você está pronto para receber o chamado de Jesus em sua vida? Zaqueu estava pronto. E prontamente ele desceu. Versículo 6 fala outro detalhe. Ele não estava prontamente, simplesmente obedeceu, mas ele fez isso com alegria. Porque, irmãos, talvez todos nós, ou alguns de nós, já provamos que quando nós temos esse contato com Deus, sabe, quando nós entramos nesse relacionamento com Deus, quando nós cremos, nos arrependemos e somos batizados, que alegria vem em nossa vida. É um peso que sai da nossa consciência, da nossa vida, a gente se sente aliviado, porque os nossos pecados foram perdoados. E a gente vê isso na vida de Zaqueu. Outra coisa que a gente vê é no versículo 8, um coração aberto para amar e socorrer as pessoas. Houve uma transformação. Zaqueu, que antes ele era aquela pessoa que queria levar vantagem de todo mundo. Ele fazia qualquer coisa errada para ganhar mais dinheiro, para ter mais, para possuir mais. Depois que ele tem esse contato com Jesus, nós vemos outra pessoa. Agora ele abre mão de tudo que tem para ajudar os outros. Houve uma transformação na vida desse homem.
ele mudou sua perspectiva, suas ações, sua forma de viver. Antes, alguém egoísta que pensava só em si, que não olhava para a condição do outro, ele queria se dar bem. Agora é uma pessoa honesta. Agora sim, o seu nome, né? O nome dele tem sentido agora, depois que ele conhece Jesus. E ainda no versículo 8, ele estava pronto para corrigir os seus erros do passado. Ele sabia que ele foi perdoado por Jesus, mas na consciência dele, ele sabia as coisas que ele precisava corrigir, os erros que ele tinha feito. E a gente vê ele tentando fazer ou corrigir esses erros. Então a gente percebe, sabe, a obediência a Cristo, a alegria de conhecê-lo, a prontidão para ajudar pessoas, essa mudança que houve. A gente vê um homem mudado aqui. E tudo isso porque esse homem, ele teve o contato com Jesus. E sabe, Zaqueu demonstrou seu sincero arrependimento, sua sincera vontade de ter um relacionamento com Deus. E ele abre mão de todas essas coisas. E Deus disse para ele: Zaqueu, hoje houve salvação na sua casa. Irmãos, amigos, visitantes, Deus quer fazer o mesmo na sua vida. Há uma urgência. Talvez hoje é a última oportunidade que eu e você nós temos de ter contato com esse Jesus. Não é Jericó, é Curitiba, né? É uma urgência de conhecer Jesus. Eu queria incentivar você, eu queria mexer com você, que você saísse daqui pensando que você precisa de dar uma resposta a Jesus, daquilo que Ele tem falado no seu coração, aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Então saia daqui decidido, tome a decisão de seguir Jesus, de ser um Zaqueu na cidade de Curitiba. Que Deus nos abençoe, irmão.